No primeiro podcast, falei sobre a importância de termos um projeto de vida. Falei também sobre a importância de termos bons amigos nessa jornada e de sermos bons amigos para outras pessoas, para que possamos fortalecer uns aos outros nessa caminhada. Falei sobre como lidar com as circunstâncias adversas que vêm diariamente tentar nos jogar para baixo. Falei também sobre compromisso, sobre permanecer firme, sobre ser persistente, sobre perseverar na jornada. E também citei rapidamente que existem algumas pessoas que servem de grande exemplo para nós. Essas pessoas são os discípulos de Jesus Cristo. Por isso hoje eu quero aprofundar essa análise a respeito desses grandes homens. E para isso vou me basear na obra O Mestre Inesquecível, obra do psiquiatra Augusto Cury. Vou contar um pouco para vocês sobre a jornada daqueles homens que Jesus chamou para andar com ele. Veremos como foi esse chamado, quais foram as decisões deles, como eles estavam quando foram chamados e como aconteceu o desenvolvimento de cada um desses discípulos. Sem dúvida, aqui há lições extremamente preciosas para todos nós. Primeiramente, vamos falar sobre o aparecimento do Mestre. Quando Jesus apareceu, ele gerou reações diferentes nas pessoas. Por um lado, muitas ficaram frustradas porque Jesus não se colocou a princípio como um herói poderoso. Ele não veio acompanhado de uma escolta, ostentando a grandeza de um rei. Pelo contrário, Jesus veio na simplicidade. Veio de uma família simples, nasceu em uma manjedoura cercado de animais, trabalhou como carpinteiro. E isso frustrou muitas pessoas. Pessoas que queriam alguém que libertasse o povo do jugo do Império Romano. Pessoas que esperavam que o Messias viria com uma espada, matando todos os inimigos. Mas a obra que Jesus veio para fazer era muito maior que isso tudo. Jesus veio para transformar o coração do ser humano. Jesus veio para trazer salvação, para trazer vida eterna, para nos trazer uma felicidade inesgotável. Muitas pessoas então no começo não entenderam isso. Infelizmente, até hoje, muitas ainda não entenderam. Por outro lado, muitas pessoas viveram um estado de exultação, porque nunca alguém fez o que Jesus fez ou falou o que Jesus falou. Jesus não vinha acompanhado da escolta, não vinha com a pompa de um rei, mas revelava uma doçura, uma fineza como a de um poeta. Jesus não deixou nada escrito com suas mãos, mas Jesus escreveu uma bela história no coração de cada pessoa que se abriu para ele. A obra que ele fez em nós, nenhum artista fez jamais. Augusto Cury, psiquiatra, diz: o homem de quem João Batista não era digno de desatar as sandálias era um cordeiro tranquilo que morreria pelo mundo. Enquanto os fariseus, aqueles hipócritas, doutores, sabichões da lei, queriam sinais, atos milagrosos, Jesus queria a abertura das janelas da inteligência das pessoas. Jesus queria tratar do coração das pessoas. Jesus teria que convencer as pessoas a investir em um projeto invisível, mas um projeto que até hoje transforma milhares e milhões de vidas que se abrem humildemente para Ele. Jesus então começou a chamar pessoas para andar com Ele. E o convite que Jesus fazia para essas pessoas era um convite sem grandes explicações ou milagres.
Vamos lembrar do chamado de Pedro e do chamado do seu irmão André. Está lá em Mateus capítulo 4, do versículo 18 ao versículo 20. Está escrito: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Agora eu faço uma pergunta a cada um de vocês. Você seguiria Jesus após receber um convite tão simples desse? Você abriria mão de tudo para seguir os passos do Mestre dos Mestres? Você abandonaria o seu emprego, o seu ganha-pão, para andar junto com Jesus? Pois é um chamado ousado. E os discípulos, que até então ainda não eram discípulos de Jesus, receberam esse chamado. E qual foi a decisão de Pedro e qual foi a decisão de André? Lá no versículo 20 está escrito: no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Naquele mesmo instante, Pedro e André se tornaram discípulos de Jesus. Reparem que Jesus não prometeu poder, não prometeu dinheiro, não prometeu cargos políticos, não prometeu nada grandioso a princípio, a não ser que faria desses dois homens pescadores de homens. E os dois aceitaram esse chamado. Chamado que poderia até causar transtornos a essas duas pessoas. Mas esses jovens galileus tiveram uma coragem contagiante. Procuraram os mistérios que estão além da cortina do espaço-tempo, além da cortina dos interesses mesquinhos da sociedade. Eu fico muito contente porque você está me ouvindo agora. Muitas pessoas nem quiseram parar para me ouvir. Mas eu ficaria muito mais contente sabendo daqui a um tempo que você permaneceu firme no seu compromisso com Deus, e ficaria ainda mais contente sabendo que você gerou bons frutos. Assim como Pedro, André e os outros discípulos de Jesus geraram bons frutos. Hoje, no século 21, estamos falando dessas duas pessoas. Porque essas duas pessoas tiveram uma atitude de coragem, não ficaram apegadas às vaidades cotidianas, às mesquinharias do dia a dia. Mas essas pessoas resolveram buscar aquilo que é eterno. Resolveram buscar aquilo que está acima de qualquer vaidade humana. Essas duas pessoas permaneceram firmes nessa busca e foram dia após dia sendo trabalhadas, sendo moldadas por Deus, até que se tornassem árvores grandiosas, produtoras dos mais belos frutos. Se Pedro e André não tivessem aceitado o convite de Jesus, hoje não estaríamos falando deles. E essa grande obra não teria sido feita. Escolha você, assim como eles, a melhor parte. Tome a melhor decisão que uma pessoa pode tomar ao longo de sua vida, que é andar persistentemente com Jesus. Lá no início eu disse que cada um tem sua própria história, seu próprio grau de maturidade, seu próprio contexto social, sua própria personalidade. E assim também cada discípulo tinha uma situação específica. E apesar de alguns pontos positivos em suas personalidades, cada discípulo tinha suas características negativas. Vamos lembrar de alguns exemplos. Mateus, um dos discípulos de Jesus, era sociável, era uma pessoa detalhista, mas ao mesmo tempo era odiado pelos judeus.
porque Mateus era cobrador de impostos. Responda sinceramente para você mesmo. Você gosta de pagar impostos? Você gosta de pagar taxas? Com certeza não. E nós vivemos em um país com muitos impostos, muitos deles abusivos. E nós, com certeza, não gostamos dessa situação. Os judeus, naquela época, também não gostavam de pagar esses impostos absurdos. E por isso os judeus detestavam os cobradores de impostos. E Mateus estava nessa situação complicada. Outro discípulo, Tomé, era uma pessoa rápida para pensar, mas era uma pessoa muito cética, muito paranoica. Tiago era ousado, mas também era ambicioso demais e muito impaciente. Pedro, uma das pessoas mais notáveis da história, era simples, sincero, autêntico, mas ao mesmo tempo era inculto, impulsivo e muitas vezes intolerante. João tinha uma capacidade de aprender imensa, mas era uma pessoa muito irritada e de visão limitada. Outro dos discípulos, Judas, era uma pessoa culta, moderada, discreta, mas não era transparente e era autopunitivo. Podemos incluir nessa lista uma pessoa que foi chamada um tempo depois de Cristo ter voltado aos céus, o apóstolo Paulo, uma das pessoas que mais vale a pena conhecer. Paulo tinha conhecimento invejável, tinha uma excelente retórica, uma excelente capacidade de se expressar, de falar em público, mas era uma pessoa agressiva, arrogante e violenta. Percebam então que nenhuma dessas pessoas que Jesus escolheu era perfeita. Todos tinham características positivas, mas também tinham várias características negativas. Mas como diz aquela velha frase clichê, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Todos que receberam o convite de Jesus receberam a oportunidade de desenvolver sua personalidade. Em uma de suas parábolas, a parábola do semeador, que está lá em Mateus capítulo 13, Jesus comparou o coração do ser humano com 4 tipos de solo. O primeiro solo é o solo do caminho. Então o semeador jogou a semente, essa semente caiu no caminho, só que aquele solo era duro e a semente não penetrou no solo, e logo os pássaros vieram e comeram a semente. Esse solo representa aquelas pessoas que não estão abertas a algo novo, pessoas que não estão dispostas a aprender, pessoas orgulhosas que se dizem donas da verdade. São pessoas rígidas, fechadas e, consequentemente, infelizes porque se tornam infrutíferas. Felicidade significa ser frutífero, produzir bons frutos. Só que para que nós possamos produzir bons frutos, precisamos deixar a semente entrar no solo e aos poucos ela ir se tornando uma bela planta que vai produzir esses frutos. Se o solo for duro, rígido e não permitir que a semente entre nele, esse solo nunca vai ser um terreno produtivo. E a pessoa que é assim se torna então infrutífera e, consequentemente, infeliz. É preciso que nós estejamos com o coração aberto para receber a semente que Jesus está plantando. Nesse momento, precisamos deixar de lado o orgulho, deixar de lado nossas opiniões. Precisamos humildemente deixar Deus amolecer o nosso coração para que a semente entre e depois se torne aquela planta bonita
que vai dar muitos e muitos frutos bons. Mas infelizmente tem pessoas que passam a vida inteira como esse solo do caminho, um solo impenetrável. Essas pessoas morrem orgulhosas, morrem infelizes e jamais realizam em suas vidas o propósito de Deus. Essas pessoas levam uma vida desértica, triste, não marcam positivamente a vida de ninguém, não oferecem para nenhuma pessoa um fruto bom. Qual é a graça de uma vida desértica? Qual é a graça de viver fechado por conta do orgulho? Mas este não era o único solo da parábola. O segundo solo é o solo rochoso. Esse solo, ele tem condições mínimas para germinar. Porém, esse solo é cheio de pedras, de rochas. A semente então cai ali, a planta começa a se formar, mas por conta das rochas, as raízes se tornam superficiais. Essas plantas que vão crescendo no solo rochoso não conseguem suportar o sol e a seca, porque as raízes são superficiais. É preciso remover as pedras, remover os cascalhos do nosso ser. É preciso aprender a reconhecer falhas, pedir desculpas, perdoar, tolerar. Se nós não removermos a pedra da falta de perdão, se nós não removermos a pedra da falta de reconhecimento dos erros, as plantas nunca vão criar raízes profundas. Elas vão começar a se formar, mas logo vão morrer. E os frutos também não virão. Existe uma terceira situação, que é o terceiro solo, que é o solo cheio de espinhos. Esse solo é adequado. Ele recebe a semente, a planta começa a crescer, mas os espinhos crescem juntos às plantas. E o espaço, com o tempo, começa a ficar pequeno, gerando grande competição. As boas plantas competem com os espinhos. O que são esses espinhos? Os espinhos são as preocupações, os cuidados do mundo, as ambições, as fascinações por riquezas. Essas coisas competem com as virtudes. Essas coisas competem com aquilo que realmente importa em nossa vida. E aí a vida da pessoa que está cheia de espinhos é uma eterna luta entre sementes boas e sementes ruins. Ignorância versus perdão, necessidade de poder versus despreendimento, intolerância versus compreensão, amor versus ódio. Nós precisamos tomar cuidado com esses espinhos e cuidar para que as ervas daninhas do nosso interior não destruam as boas plantas. Tomar cuidado para que o ódio não cresça demais e sufoque o amor. Para que a busca por riquezas terrenas não sufoque a nossa busca por aquilo que é eterno, pelos tesouros do céu. Então, precisamos estar atentos para que os espinhos não destruam a beleza das boas plantas de nosso jardim. E ali na parábola, Jesus cita um quarto solo, que é a terra totalmente boa. Aquela terra onde as pedras foram removidas, aquela terra onde os espinhos foram vencidos. E na terra boa, as plantas crescem, lançam raízes profundas, vencem os problemas mais íntimos. Esse quarto solo é aquela pessoa movida pela disposição obstinada de aprender,
aquela pessoa que está sempre cultivando as boas plantas, dando bons frutos, aquela pessoa que permite que Jesus limpe o terreno do coração dia após dia. Que o solo do nosso coração seja também assim. Que nós possamos, então, deixar a semente penetrar, abrindo mão daquelas coisas que enrijecem o solo do nosso coração. Que nós possamos deixar Jesus remover as pedras do orgulho, da falta de perdão, etc. Que nós possamos deixar Jesus arrancar os espinhos que existem em nós, para que a terra fique boa mesmo e para que as sementes de fato, as sementes que Jesus plantou, cresçam e frutifiquem em nós. Ao longo de seu ministério terreno, Jesus encontrou diversos tipos de corações. Jesus encontrou corações duros, corações não receptivos. Jesus encontrou corações que estavam receptivos, mas estavam cheios de pedras, outros cheios de espinhos. E os discípulos de Jesus, cada um deles, estava em uma dessas situações. Vamos agora refletir sobre dois desses discípulos, Judas e Pedro. Todos nós sabemos que Judas deu errado. O que será que aconteceu com Judas? Por que Judas não foi tudo aquilo que Deus sonhou para ele? O coração de Judas estava no estágio do segundo solo. Judas logo absorveu as sementes de Jesus, ou seja, Judas estava receptivo. Mas as sementes foram virando plantas e essas plantas não criaram raízes profundas no coração de Judas, por causa das pedras. Judas ficou com medo das perseguições, mas o treinamento de Jesus fez com que as sementes chegassem a áreas mais profundas do coração de Judas. Durante um tempo, as pedras foram removidas e as plantas foram crescendo no coração de Judas. E no começo os resultados foram muito bons. Judas era uma pessoa alegre, que admirava Jesus, que cria em Jesus. Mas, com o tempo, o solo de Judas foi passando para o estágio do solo espinhoso. Paralelamente às plantas boas, foram crescendo os espinhos. As ambições, as fascinações pelas riquezas, as preocupações com as coisas da vida. E o grande problema é que Judas não contou para Jesus, não expôs para Jesus esses conflitos. Judas não chegou a Jesus e disse: meu mestre, os espinhos estão crescendo no meu coração e eles estão sufocando as boas plantas. Me ajude. Judas não fez isso. Judas traiu Jesus e deixou que os espinhos crescessem. Judas se afastou de Jesus. Judas permitiu que os espinhos crescessem e tirassem do seu coração o lugar das boas plantas. Agora vamos traçar um paralelo entre a situação de Judas e o caso de Pedro. Porque Pedro, em determinado momento, também traiu Jesus. Ele negou Jesus. Pedro disse que não conhecia Jesus, mesmo tendo andado tanto tempo com ele. Mas a atitude de Pedro foi uma. A atitude de Judas foi outra. A atitude de Pedro foi boa. A atitude de Judas foi ruim. O psiquiatra Augusto Cury diz: Pedro amava intensamente Jesus. Judas apenas o admirava. Pedro foi alcançado pelo olhar de Jesus e se perdoou. Judas foi chamado de amigo por Jesus após a traição, mas Judas se puniu. Judas cortou a relação com todos. Pedro contou o erro aos seus amigos. Por isso, inclusive, a negação foi relatada nos 4 evangelhos.
Mais tarde, Pedro falou publicamente para milhares de pessoas sobre o seu amor pelo Mestre. Judas cometeu suicídio, infelizmente. Pedro foi preso diversas vezes, mas nunca mais negou Jesus. O amor de Jesus penetrou pouco a pouco na alma de Pedro e o transformou num homem dócil, amável, gentil e tolerante. Então percebam aqui que a escolha de Pedro permitiu que Jesus o perdoasse e transformasse sua vida. A escolha de Judas fez com que Judas caminhasse para a destruição. Judas, logo depois da traição, como Augusto Cury disse, foi chamado de amigo por Jesus. Se Judas tivesse se arrependido, eu tenho certeza que Jesus teria perdoado Judas. E Jesus teria feito de Judas uma pessoa excelente. Mas Judas se fechou. Judas preferiu se punir. Judas, ele foi se afastando das pessoas. Essa não é uma decisão boa para nós. É preciso que nós busquemos os bons amigos, busquemos alguém para que nós possamos confessar o que está nos machucando. É preciso que nós busquemos ajuda. Não podemos nos isolar, não podemos morrer sufocados pelos nossos conflitos interiores, pelos nossos medos, pelas nossas angústias. Não podemos fazer como Judas, que se afastou de todos. Qual destino você quer para a sua vida? O destino de Pedro, que errou, mas se arrependeu, mas se abriu novamente para o Mestre e deixou Jesus trabalhar em sua vida e se tornou um grande homem? Ou você quer o destino de Judas, que se isolou, que se fechou, que se autopuniu e terminou de uma forma tão triste? Lembre-se, Deus te chamou para viver coisas maravilhosas. Deus te chamou para uma grande obra. Deus colocou em você a capacidade de aprender, de se arrepender, de reescrever a sua história. Deus chamou você para um reino justo, para a liberdade, para a felicidade inesgotável, para a eternidade. Deus não te chamou para acabar como Judas. Deus não te chamou para a autodestruição. Deus não te chamou para ser exemplo de fracasso. Deus não te chamou para viver apegado a coisas medíocres. Deus não te chamou para que você enterrasse os seus talentos, para que você desprezasse suas potencialidades. Deus te chamou para ser pleno, realizado, para ser exemplo de alguém que andou com Deus, exemplo para que outras pessoas também tomem a decisão de escolher o melhor caminho. Veja que coisa maravilhosa. Jesus insistia em pessoas hipercomplicadas para mostrar que todo mundo tem esperança. Todo mundo. E essas pessoas complicadíssimas, quando se aproximavam de Jesus e aceitavam o convite dele, se tornavam membros da escola de Cristo. Augusto Cury fala nessa obra sobre esses laboratórios de Jesus. A escola de Jesus era uma escola viva, construída de um ambiente real, espontâneo, que envolvia seus discípulos nas mais complexas e diferentes circunstâncias. Eu sempre digo o seguinte: se uma pessoa quer ser uma grande professora, ela precisa observar o jeito de Jesus Cristo ensinar as pessoas. Jesus é um grande exemplo para todos os professores. Infelizmente, as escolas observam alguns pedagogos, vários escritores, mas eu vejo pouquíssimas pessoas observando o jeito de Jesus a ensinar e aprendendo pouco com o mestre dos mestres, aquele que mais soube ensinar, aquele que mais soube educar. Jesus Cristo, então, treinava seus discípulos de uma forma única.
de uma forma que gerava resultados na vida dessas pessoas. Vamos citar aqui, de acordo com o que escreve Augusto Cury, alguns desses treinamentos que Jesus dava para essas pessoas complicadas. Um deles é a fidelidade à consciência. A confissão é importante para que você trilhe a jornada do amadurecimento. Se você não confessar para si mesmo o que você sente, o que você pensa, os seus medos, as suas virtudes, os seus defeitos, você não vai conseguir dar novos passos para crescer. A confissão é fundamental para nosso desenvolvimento pessoal. Precisamos confessar perante nós mesmos o que a gente realmente pensa, o que a gente realmente sente, o que a gente realmente vive. Precisamos ser fiéis à nossa consciência. E além de confessar perante a gente mesmo, confessar perante o observador onisciente. Deus tudo sabe ao nosso respeito. E nós precisamos fazer esse exercício da confissão perante Ele. Deus, eu sei isso, eu sei aquilo, eu penso que sou desse jeito, mas o Senhor sabe coisas ao meu respeito que nem eu mesmo sei. Então vá me contando o que o Senhor sabe sobre mim, para que a minha visão se amplie. Confissão. Jesus levava as pessoas a confessarem para si, perante Deus e perante os outros, quem elas realmente eram, o que elas realmente pensavam, o que elas realmente queriam. Jesus ia tirando as camuflagens. As camuflagens nos impedem de observar quem realmente somos. No dia a dia, vamos colocando uma camuflagem em cima da outra. Vamos assumindo, por exemplo, papéis sociais. Escondendo isso, escondendo aquilo, para criar uma personagem que vai ser vista pelos outros. E muitas vezes, essas camuflagens vão nos levando para longe da fidelidade à nossa própria consciência. Reparem em vários atos de Jesus Cristo que ele levou as pessoas a pensarem em si mesmas, a admitirem seus próprios defeitos, a admitirem suas próprias doenças e assim abrirem o caminho para serem curadas. Se você não confessar, por exemplo, que você ainda não sabe tal coisa, você não vai aprender aquilo. O bom aluno é aquele que constantemente confessa suas ignorâncias. A pessoa que acha que sabe tudo, que se fecha e que não é fiel ao que ela realmente sabe, ela nunca vai aprender coisas novas. Outro treinamento que Jesus dava para as pessoas era para que elas aprendessem a falar de si mesmas. Ou seja, diminuir o grau de hipocrisia, diminuir a quantidade de máscaras que são usadas no dia a dia. Por exemplo, Jesus não tinha vergonha dos seus próprios sentimentos. Jesus chegou a chorar em público. Ele foi franco quando disse, lá em Mateus 26:38, minha alma está triste até a morte. Jesus nos ensinou a não ficarmos posando de gigantes intocáveis. Jesus nos ensinou a narrar a nossa história, a narrar a nossa realidade. Um terceiro treino foi um treinamento de oratória, de comunicação. Jesus foi ensinando pouco a pouco as pessoas a se comunicarem, a falarem com convicção, com segurança, ousadia, de forma vibrante, ensinando as pessoas a falarem com sabedoria. Jesus foi ensinando as pessoas a vencerem a timidez, a insegurança, a insensibilidade, o medo da crítica, o medo da rejeição.
Muitas vezes deixamos de falar o que deve ser falado, de fazer o que deve ser feito por timidez ou por medo de sermos rejeitados pelas pessoas. Esse medo da rejeição é um sinal de imaturidade. Nós não podemos passar a nossa vida inteira querendo agradar a todos, querendo ser aceitos por todos. Porque se agirmos assim, seremos eternos adolescentes. Precisamos ser fortes para lidar com críticas, com rejeições, com nãos. Isso faz parte da vida. E Jesus foi ensinando seus discípulos a lidarem com essas contrariedades. Quando nós nos apegamos, por exemplo, à timidez, de alguma forma essa é uma atitude egoísta. Porque não queremos nos queimar, não queremos nos expor a um risco, ainda que esse risco possa fazer o bem ao nosso próximo. Então, nos fechamos nessa timidez em nosso próprio mundo, para nos mantermos intocáveis, na bolha de proteção. Uma das formas de quebrar a timidez é o amor ao próximo. Não. Eu não vou deixar a timidez me vencer porque eu preciso fazer tal coisa porque isso vai fazer o bem ao meu próximo. Então eu vou pensar nesse resultado, nesse bom fruto que eu vou gerar através da minha ação. E assim, com muito amor ao próximo, eu vou passar por cima do meu medo, da minha vergonha e vou fazer aquilo que tem que ser feito. Jesus Cristo, e aqui falamos de um quarto treinamento que ele dava, ensinava as pessoas a trabalharem em equipe. Hoje, se você quiser se dar bem no mercado de trabalho, você precisa saber trabalhar em equipe, não centralizar tudo em você mesmo. Aprender a dividir as tarefas, aprender a ouvir os seus colegas. Se você for patrão, aprender a ouvir seus funcionários. Se você for funcionário, aprender a ouvir quem está em volta de você ou acima de você em relação a algum cargo. Jesus ensinava as pessoas a trabalhar em equipe, superando as diferenças, deixando muitas vezes que os outros brilhem. Quantas pessoas imaturas morrem de medo que o colega brilhe mais? Precisamos vencer esse egoísmo. Precisamos vencer aquilo que nos impede de interagir socialmente. Um exemplo prático, onde Jesus treinou seus discípulos para trabalharem em equipe, foi quando Jesus deu uma missão para seus discípulos e disse para que eles fossem fazer a missão em dupla, de 2 em 2. Então, esses discípulos saíam em dupla para fazer o que Jesus pediu para ser feito. Ali, um iria depender do outro. E claro, também depender de Deus e das pessoas com as quais eles iriam se relacionando no meio da caminhada. Esses dois, juntos, teriam que aprender a lidar com as rejeições, com as críticas, com todas as dificuldades da jornada. Jesus Cristo, então, nos mostrou que somos seres sociais que precisam saber conviver, que precisam saber unir forças e trabalhar em equipe. Outro treinamento de Jesus que Augusto Cury cita em seu livro é: Jesus ensinava as pessoas a superar a compulsão pelo poder e a promover o amor incondicional. Jesus mostrou uma lógica, um padrão diferente. Ele ensinou: quem quer ser o maior deveria ser servo de todos. O líder deve desfrutar o privilégio de servir. E infelizmente hoje muitos líderes não estão preparados para assumir o papel do serviço, porque estão embriagados pelo poder, seduzidos pela vontade de
quebrantar todas as regras de mandar, entorpecidos pelo título que possuem. Mas Jesus, o maior exemplo para qualquer líder, lavou os pés dos discípulos. Leiam João capítulo 13, versículo 2. Jesus, o Filho de Deus, abaixou e lavou os pés daqueles discípulos, daquelas pessoas complicadas e como nós, imperfeitas, pequenas, frágeis, cheias de erros. Jesus, o Filho de Deus, nos amou e nos serviu. Que exemplo de liderança! Esse ato de Jesus nos ensina, nos treina, para que nós superemos essa compulsão idiota pelo poder e para que nós amemos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Todos que passaram por essa escola de Jesus foram transformados. Todos que se abriram humildemente para a palavra de Deus, para o agir de Deus, se tornaram novas pessoas e chegaram às camadas mais altas da personalidade. Eu não vou falar aqui sobre todos os discípulos, porque esse podcast vai ficar ainda mais longo. Mas todos foram transformados. Infelizmente, Judas tomou uma decisão equivocada no meio do caminho. Como nós já falamos, Judas se afastou, Judas se fechou, Judas rejeitou a oportunidade que Jesus estava dando para ele. Infelizmente, o fim dele foi trágico. Mas os outros, Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Paulo, que veio um pouco depois, todos viveram uma experiência inesquecível. Tiago, que antes era individualista e ambicioso, passou a amar as pessoas e a tentar aliviar a dor delas. Se tornou um homem sólido, muito diferente do jovem frágil e inseguro dos tempos em que era pescador. Tomé, que era uma pessoa cética, que confiava somente em sua razão ou em seus instintos, passou a ser moldado pelo amor de Deus. E através dele, os sonhos de Jesus chegaram entre diferentes povos. Mateus, aquele que antes era cobrador de impostos e odiado pelo povo por conta disso, escreveu um dos evangelhos, foi transformado e passou a ser perseguido não mais por cobrar impostos, mas por pregar a palavra de Deus. E Mateus aprendeu a perdoar os seus carrascos, os seus inimigos, desenvolveu em si a paciência. João, que antes era explosivo, impulsivo e não sabia lidar com contrariedades, se tornou uma pessoa amável. Tratava as pessoas como filhinhos. O amor tornou João uma pessoa livre, até quando João estava sendo preso. Pedro, uma das personalidades mais interessantes de todas, que era rude, inflexível, aprendeu a valorizar as pessoas mais do que a si mesmo. Errou bastante, mas amou ainda mais. Que maravilha! Que maravilha que Deus fez na vida dessas pessoas. E o apóstolo Paulo, aquela pessoa que era culta, eloquente, cheia de cultura, mas violenta, um dos maiores perseguidores de cristãos da história. Paulo, quando se tornou seguidor de Jesus, foi o discípulo que pagou o preço mais alto para falar de Jesus a todos os povos. Paulo se dedicou totalmente a Cristo e se tornou uma nova pessoa. Agora eu quero que você pense sobre você mesmo. Quem é você? Feche seus olhos e confesse para si mesmo e para Deus quem você é. Quais são seus medos?
Qual é sua situação atual? Quem você tem sido até aqui? Você tem feito as coisas para que bons frutos alcancem a vida das pessoas? Ou você tem feito simplesmente para que você possa manter um cargo? Ou simplesmente para sua autoafirmação? Ou simplesmente para trocar todo esse esforço por alguns minutos de prazeres efêmeros? Comece a confessar para si mesmo agora e para Deus quem você é, o que você sente, o que você está vivendo. E lembre-se, Deus sabe tudo ao seu respeito. Não adianta mentir para Ele. Não adianta ficar se justificando. Ah, Deus, eu fiz isso por causa daquilo. O que eu fiz foi ruim, mas tem uma explicação. Deus não quer ouvir suas explicações agora. Ele quer apenas que você narre perante Ele quem você é. Vá contando, vá falando, vá reconhecendo, vá confessando. Deus, neste momento, não está olhando para você com um olhar de julgamento. Não. Ele está olhando para quem está ou não está com um coração aberto, humilde, receptivo. Se você receber esse olhar de Deus, se você der lugar para a semente que Ele quer plantar em sua vida, uma obra vai começar agora, de dentro para fora. Ele está te chamando agora, vem andar comigo. Assim como Ele chamou aqueles discípulos, Ele está te chamando agora. Comece a deixar tudo para trás. E deixe eu, assim diz o Senhor, trabalhar em sua vida. Ouça esse chamado, essa voz doce, essa voz que fala tão profundamente no coração. Ouça essa voz e aceite. Se você aceitou, continue agora essa oração. Se você ainda não aceitou, pare e repense e aceite. Porque se você não aceitar, se você não der esse primeiro passo, nada mais vai acontecer. Aceite Deus em sua vida, sinceramente. E agora, comece a deixar Ele fazer a obra em você. Lembre-se dos discípulos, eles eram complicados e não mudaram do dia para a noite. Não. Eles andaram com Jesus e foram errando e foram tropeçando. Mas eles foram se levantando e deixando Deus lhes ensinar. Quando erraram, foram se arrependendo. E Deus pouco a pouco foi regando a vida deles, podando a vida deles e cultivando um belo jardim no solo daqueles corações. Deixe Ele fazer o mesmo agora. E deixe fazer isso amanhã também. E depois, até chegar à eternidade. Até você alcançar de fato a coroa que Ele preparou para a sua vida. Essa é a jornada. Dia após dia, deixando o jardineiro, que é Jesus, cuidar do jardim do seu coração. Essa é a jornada. Sem isso nada acontece. Lembre-se agora do que aconteceu na vida dos discípulos. Lembre-se do que aconteceu com Judas. Ah, que fim triste. Não deixe que aquilo aconteça em você. Lembre-se agora do que aconteceu com João, com Pedro, com Paulo, com André, com Tiago, com todos os outros. E deixe Deus fazer uma obra similar em sua vida, lembrando que o que Deus tem para cada um é particular, é específico. A obra que Ele separou para fazer em sua vida é na sua vida que vai ser feita. O propósito que Ele tem para você é só para você. Senhor, eu te peço,
Olhe agora para esse coração que está aberto, para esse coração que está disposto a fazer a mesma escolha que os seus discípulos fizeram lá atrás. E fala com essas pessoas, meu Deus, e abençoe essas pessoas, e trabalhe na vida dessas pessoas, e fortaleça essas pessoas para que elas fiquem firmes na jornada. Deus, queremos aqui pessoas de sucesso, não aceitamos mediocridade no nosso meio, não aceitamos que os espinhos sufoquem as boas plantas, não aceitamos que o espinho do orgulho cresça, que o espinho do ódio cresça, não aceitamos, meu Deus. Por favor, cuide do nosso jardim, Senhor. Cuide do nosso jardim, vá removendo agora as pedras, vá amolecendo o terreno, vá removendo os espinhos, vai cuidando, vai regando, vai podando, vai nos alimentando para que nós sejamos árvores frondosas, árvores frutíferas, árvores que mostrem para as pessoas um jardim belo, um jardim cheio de coisas boas, para que as pessoas possam colher esses frutos em nós. Para que nós possamos nos alegrar com esses frutos. Espírito Santo, sem o Senhor nada podemos, mas contigo nós seremos como o Senhor quer que sejamos. Em nome de Jesus, essa é minha oração agora por cada pessoa. Mais uma vez, nos guarde, nos dê uma semana abençoada, para que nós possamos, Deus, trilhar a jornada do nosso desenvolvimento. E para que nós, Senhor, cheguemos ao encontro profundo que tanto esperamos ter com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.